Caro professor e professora, bem-vindo ao Programa de Capacitação Docente Básica da Unifenas BH. Nessa primeira aula, vamos conversar um pouco sobre as teorias clássicas da aprendizagem, suas aplicações na educação médica e sobre as teorias da formação da memória humana, cuja maior compreensão tem contribuído muito no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. A pedagogia é uma ciência relativamente recente na história da humanidade. As principais teorias pedagógicas, as teorias clássicas de aprendizagem, foram desenvolvidas em meados do século XX. As principais teorias, então, são o behaviorismo ou comportamentalismo, o cognitivismo, o humanismo, a teoria sociocultural ou sociointeracionista e o construtivismo. Atualmente existem outras teorias que derivaram ou que evoluíram a partir dessas 5 primeiras teorias clássicas, e a andragogia, que é a teoria que fala sobre o aprendizado do adulto, também não deixa de ser uma evolução dessas 5 teorias clássicas. Vamos passar rapidamente por cada uma dessas teorias. Vocês vão perceber que nenhuma delas explica totalmente, isoladamente, o processo de ensino-aprendizagem, mas que, de acordo com o que está sendo ensinado ou aprendido, uma teoria se adequa mais ou menos àquela realidade. Assim como muitas coisas na medicina, não existe um consenso sobre qual a melhor ou qual a única teoria de aprendizagem que existe. O behaviorismo ou comportamentalismo é uma das primeiras teorias de aprendizagem que foi desenvolvida. Os defensores dessa teoria acreditavam exclusivamente no que podia ser observado. Então, como eles não podiam observar o funcionamento do cérebro ou o funcionamento da memória, eles desenvolveram uma teoria baseada no estímulo do meio externo e na resposta desencadeada por esse estímulo. O behaviorismo tem um caráter determinista. O homem aprende tudo exclusivamente a partir do meio em que ele vive, influenciado pelo seu meio externo. A base do aprendizado para os behavioristas é o mecanismo de estímulo-resposta. Então você recebe um determinado estímulo e você responde àquele estímulo. Então você recebe um estímulo doloroso e você evita aquele estímulo de uma próxima vez. Dentro da teoria behaviorista, é possível que esse estímulo inicial seja substituído por um outro estímulo, o que é chamado de condicionamento. Se vocês pensarem no treinamento de animais de circo, por exemplo, como é feito para um elefante aprender a dançar? Você coloca o elefante em cima de uma chapa quente e, para ele evitar a dor, ele vai ficar em pé nas patas traseiras e vai ficar levantando alternadamente as patas para esfriar a pata e prevenir ou evitar a dor. Então esse é o estímulo e a resposta. Se você colocar uma música ao mesmo tempo que você coloca um animal sobre a chapa quente, ele vai passar a associar não só o estímulo da dor, mas o estímulo sonoro à dor. Esse é o que a gente chama do condicionamento. Então o estímulo sonoro substitui o estímulo inicial. Então quando eu toco a música, o elefante dança porque ele condicionou o estímulo doloroso, o estímulo sonoro, à dor que ele sentia por causa da chapa aquecida. E eu posso usar mecanismos de recompensa para manter esse condicionamento. Então, se o animal executou o número adequadamente, ele ganha o alimento que vai ser a recompensa que mantém o condicionamento. O behaviorismo ele pode ser observado na educação, principalmente naqueles procedimentos que exigem resposta rápida e automática, como a intubação de um paciente ou a ressuscitação cardiorrespiratória. Então, um curso tipo ACLS ou ATLS, ele tem como base pedagógica o behaviorismo, o estímulo e a resposta. Em contraposição ao behaviorismo, foi desenvolvido então a teoria do cognitivismo,
que a gente pode dizer que é a segunda teoria clássica. O cognitivismo acredita, os cognitivistas acreditam que o processo de estímulo e resposta não é automático, como pregado pelo behaviorismo, que há alguma coisa no meio interno que participa do processo de ensino-aprendizagem. E essa coisa, digamos assim, no meio interno, ela é capaz de modificar a resposta. Então não é só o estímulo, o condicionamento e a recompensa que são capazes de modificar a resposta. Existe alguma coisa no meio interno. Na época, o conhecimento sobre a memória humana e sobre o raciocínio era bastante rudimentar, então existe alguma coisa que poderia modificar isso. Então o processo de aprendizagem na teoria cognitivista, ele implica em 4 etapas. O estímulo externo, assim como na teoria behaviorista, só que esse estímulo ele é processado e ele é adicionado à memória. E de acordo com o processamento e com o desenvolvimento da memória, eu vou ter uma resposta a esse estímulo, que pode ser modificada por esse processo interno de processamento da informação e acionamento da memória. Então, o cognitivismo é a base do processo intelectual, do processo de raciocínio que a gente conhece hoje. Uma outra teoria é o humanismo. O Carl Rogers é um pedagogo americano, é um psicólogo e pedagogo americano, é o principal expoente dessa teoria. O ponto central do humanismo é o crescimento pessoal do aluno. E para Carl Rogers, o objetivo final do sistema educacional deve ser o desenvolvimento de pessoas plenamente atuantes. E o objetivo da educação é facilitar o processo de aprendizagem. O aluno deve ser autônomo, identificar suas necessidades de aprendizagem e a escola não deve interferir nesse processo. O professor é exclusivamente um facilitador do processo a partir das necessidades identificadas pelo aluno. Então, o humanismo é uma teoria que deixa o aluno totalmente livre para pesquisar, conhecer, identificar as suas necessidades. Uma outra teoria que foi desenvolvida quase que paralelamente na Rússia e no Brasil é a teoria sociocultural ou a teoria socio-interacionista. Na Rússia, o expoente dessa teoria é Vygotsky e no Brasil, Paulo Freire. Vamos falar um pouquinho sobre como Vygotsky entendia esse processo. O desenvolvimento e a aprendizagem da criança ocorre a partir das suas relações intrapessoais e interpessoais. Então, a criança ela é influenciada tanto por estímulos internos como por estímulos externos. E a criança ela aprende principalmente por sua interação com a sociedade, no caso com seus colegas, com seus professores e na sua família, com aquela porção da sociedade com a qual ela convive. Apesar da teoria sociocultural ela pregar a independência do aprendiz, o aprendiz deve ser auxiliado por membros da sociedade nesse seu processo de aprendizagem. Então, ao contrário de Carl Rogers, Vygotsky acha que você tem que oferecer uma estrutura para o aluno, que o aluno não pode ficar totalmente independente no seu processo de ensino-aprendizagem. E Vygotsky tem uma parte da teoria dele, que é a teoria da zona de desenvolvimento proximal, que representa o que você pode aprender. Então você tem uma parte central do seu conhecimento, que é o que você já sabe, o que você domina. A partir disso, você tem uma região, que ele chama de zona de desenvolvimento proximal, que é o que você é capaz de aprender com base no que você já sabe e com base nos estímulos, no auxílio externo. E além dessa zona proximal de desenvolvimento, tem uma região de coisas que você não pode aprender com base no seu desenvolvimento nesse momento. Mas a partir do momento que você vai adquirindo novos conhecimentos, então essa zona proximal de desenvolvimento ela vai se expandindo. Então você pode aprender cada vez mais. É uma teoria bastante interessante que a gente pode usar também, mais tarde nós vamos discutir isso, dentro do processo de avaliação. O
construtivismo, né, é uma teoria um pouco mais recente e um dos seus principais expoentes é Piaget. Para Piaget, o conhecimento é formado a partir da interação de atividades e experiências de aprendizado com o seu conhecimento e as crenças. Piaget fala muito sobre a questão da criação de novos significados ou criação de novos conceitos a partir da experiência da criança, a partir da experiência do aprendiz. Então ele tem os significados iniciais, ele vai tomando conhecimento, vai tendo experiências que vão criando novos significados e que também vão modificando os significados ou os conceitos anteriores que a criança ou o aprendiz já tinha. A teoria de Piaget, ela traz conceitos tanto do cognitivismo como da teoria sociocultural. E ela traz como novidade a importância das emoções do aprendiz nas suas iniciativas. O aprendiz, estando estimulado, estando motivado, ele vai ter maiores condições de aprender. Bom, então chegamos na andragogia, que é a teoria ou o processo de orientação da aprendizagem do adulto. Malcolm Knowles foi o principal expoente da andragogia, foi aquela pessoa que conseguiu reunir o conhecimento prévio da pedagogia e trazer parte desse conhecimento para a aprendizagem do adulto. E ele identificou que o aprendiz adulto pode ter diferenças de necessidade em relação à criança, né? Que ele tem necessidades um pouco diferentes da criança, apesar do processo de aquisição do conhecimento ser semelhante. Então, na verdade, não existe uma separação muito clara entre pedagogia e andragogia. É um espectro que vai depender do quê? Vai depender da idade do estudante, vai depender do conhecimento prévio e da autonomia que já foi conquistada por esse estudante. De acordo com a idade, de acordo com a experiência prévia, eu vou ter um aluno que ele está mais próximo do polo da pedagogia, ou vou ter um aluno que vai estar mais próximo do polo da andragogia. Vamos ver então alguns princípios da aprendizagem do adulto, que são princípios que vão se aplicar mais ao ensino superior. Então, princípios da aprendizagem do adulto. O adulto tem uma necessidade de saber por que ele está aprendendo aquilo. Qual que é a necessidade ou qual a aplicação que isso vai ter na minha vida. O adulto ele tem um conhecimento prévio. Na verdade, independente da faixa etária, existe um conhecimento prévio. Quanto mais velha a pessoa vai ficando, né, quanto mais velho é o estudante, maior o conhecimento prévio dele. Então eu não posso ignorar a existência desse conhecimento prévio. Eu preciso utilizar esse conhecimento prévio a meu favor. A pessoa sabe alguma coisa sobre determinado assunto. Ela pode ter significados ou conceitos errados, significados ou conceitos incompletos. Mas o novo conhecimento tem que ser construído a partir do conhecimento prévio. Eu não posso ignorar a existência desse conhecimento prévio. O adulto, geralmente, ele tem maior autonomia em relação ao aprendizado, que é aqui representado pelo aprendizado autodirigido. Então, é lógico que isso depende da maturidade do estudante, depende um pouco da faixa etária também, mas os estudantes mais maduros, os estudantes mais velhos, eles tendem a ter maior autonomia e eles mesmos buscarem as suas fontes, buscarem as suas formas de aprender. O adulto também ele tem um interesse muito grande por temas de aplicação imediata, ou temas que ele consegue perceber a aplicação, ele consegue perceber a importância daquele tema para o estudo dele. Isso a gente vai ver através da contextualização do conteúdo. O adulto também ele aprende melhor, ele se sente mais estimulado quando o aprendizado é orientado por problemas e não por conteúdo. Isso tem uma relação com o tópico anterior do interesse em temas de aplicação imediata. Quando ele vê que aquilo ali vai ser utilizado, que aquilo é prático, que é um problema que ele está resolvendo, ele vai ter muito mais estímulo para o aprendizado do que quando simplesmente eu apresento o conteúdo pelo conteúdo, sem contextualização e sem
aplicação. E no adulto, a motivação intrínseca e principalmente a motivação extrínseca tem um papel muito maior. Então, a motivação intrínseca é própria do indivíduo. Ele está a fim de estudar aquilo, ele tem muito interesse, é uma área que o desafia, que desperta a sua curiosidade. A motivação extrínseca depende da escola, depende do método de aprendizado que está sendo usado, do desenho de currículo, depende do professor, né, da maneira como o professor apresenta e aplica esse conhecimento. Então vamos ver aqui um exemplo. Esse é um texto que eu gosto muito para ilustrar alguns dos princípios de aprendizado. Então vamos ler o texto sem título inicialmente. Um jornal é melhor que uma revista. Uma praia é um lugar melhor que uma rua. Primeiro é melhor correr do que andar. Você pode ter que tentar várias vezes. Exige uma certa habilidade, mas é fácil de aprender. Mesmo crianças pequenas podem apreciar. Uma vez bem-sucedido, as complicações são mínimas. Pássaros raramente chegam muito perto, mas a chuva penetra rapidamente. Muitas pessoas fazendo a mesma coisa pode gerar problemas. Precisa-se de muito espaço. Se não há complicações, pode ser muito tranquilo. Uma pedra pode servir como âncora, mas se as coisas se soltam, você não terá uma segunda chance. Lendo rapidamente esse texto, você consegue identificar com facilidade sobre o que ele é, qual que é o ponto principal, qual que é o cerne desse texto? As pessoas que têm conhecimento prévio, que têm experiência prévia com essa situação, talvez tenham conseguido identificar facilmente, mas esse texto está fora do contexto. Ele estando fora do contexto, ele exige mais conhecimento prévio. Se a gente colocar o título aqui, aí fica mais fácil de entender, né? Preparando e fazendo voar uma pipa. Então, dentro do contexto, o texto faz todo sentido. Então, esse é um exemplo do aprendizado. Eu tenho que colocar o conteúdo, as habilidades, o que eu quero ensinar dentro de um contexto para que o adulto se sinta estimulado e para otimizar o processo de aprendizagem do adulto. Bom, agora vamos conversar um pouquinho sobre a memória e o aprendizado. Quais são os fundamentos do processo do aprendizado? Vocês vão ver que esses fundamentos têm uma relação próxima. Alguns tópicos são os mesmos, princípios de aprendizagem do adulto. Para que eu tenha uma boa aprendizagem, eu preciso de motivação. Eu devo considerar que sempre existe disponibilidade de conhecimento prévio. E para que eu consiga ter um aprendizado sólido, eu preciso ativar esse conhecimento prévio para a elaboração das novas informações e estruturação dos novos conhecimentos. Então, o conhecimento prévio ele vai ser modificado pelas novas informações que estão sendo fornecidas. Eu vou reestruturar esse conhecimento, ou esse conceito, esse significado, e vou armazenar esse conhecimento modificado na minha memória. E todo esse processo tem uma grande dependência contextual. A contextualização no processo de ensino-aprendizagem facilita a recuperação desse conceito, a recuperação desse conhecimento na memória. O conhecimento que é adquirido, que é gravado de maneira isolada, apenas como um fato, sem contextualização, é um conhecimento efêmero, um conhecimento que eu tenho dificuldade de recuperar a partir da minha memória. Bom, então vamos ver um pouquinho sobre a memória, um pouquinho de neurologia, de neurociência, né? Existem, então, 4 tipos de memória. A memória sensorial, a memória de trabalho, a memória de longo prazo, que é dividida em memória episódica, semântica e procedural, e a memória implícita. Vamos ver um pouquinho o que é cada um desses tipos de memória. Então, a memória sensorial, ela é representada por todos os órgãos sensoriais que podem ser estimulados.
O estímulo visual é o principal deles, mas eu tenho também o estímulo olfativo, o estímulo auditivo. A memória sensorial, ela tem uma capacidade limitada de captação de estímulo. Quando eu estou num ambiente onde eu tenho muitos estímulos, ela tende a bloquear. Então, se eu estou num ambiente que tem um som muito alto, ou que tem muito barulho, várias fontes diferentes de som, associada a vários estímulos visuais diferentes, eu vou sobrecarregar a minha memória sensorial e não vou conseguir captar mais informações. Agora, a capacidade da memória sensorial, ela pode ser amplificada por estímulos distintos e simultâneos, desde que não sejam em excesso. Numa aula, eu coloco uma figura que chame a atenção, bastante ilustrativa, eu consigo aumentar a atenção do aluno e a captação da informação, ao invés de colocar um slide só com textos, por exemplo. A memória de trabalho, ela tem uma capacidade limitada, ela é muito rápida, ela reúne as informações que chegam da memória sensorial e ela pode trazer informações da memória de longo prazo. A capacidade de informação, de armazenamento de informação, ela é relativamente pequena, ela precisa ser esvaziada para que eu consiga processar novas informações, mas essa capacidade de armazenamento de informação, ela pode ser ampliada se as informações forem apresentadas dentro de uma ordem lógica, dentro de uma sequência lógica. A memória de longo prazo, acredita-se que ela tem uma capacidade ilimitada. Então, a nossa capacidade de guardar informações, ela é ilimitada. O problema que existe na nossa memória é a nossa capacidade de recuperar a informação armazenada, como eu citei em relação à contextualização. A memória de longo prazo, ela requer grande esforço de retenção de informação de forma consciente. Então, aprender é um processo que gasta energia, é um processo que exige esforço. O processamento da informação, ela ocorre na memória de trabalho ou ocorre na memória implícita. Então, a informação que vai ser armazenada na memória de longo prazo, ela vem da memória de trabalho ou ela vem da memória implícita, que nós vamos falar daqui a pouquinho. A memória de longo prazo, ela pode ser episódica, que é a informação dentro de um contexto específico. Ela pode ser semântica, informação sem contexto, informações repetidas. E ela pode ser procedural, são informações detalhadas e nem sempre são adquiridas de forma consciente. Se a gente pensar na informação procedural de forma automatizada, a gente vai estar falando de behaviorismo ou comportamentalismo. A memória episódica e a memória semântica vão estar relacionadas às outras teorias de aprendizagem, principalmente. E a memória implícita é aquela memória não relacionada à aprendizagem intencional. É informação relacionada a um determinado contexto, mas que é armazenada de forma inconsciente. Ela não é processada pela memória de trabalho. Ela estoca informações diferentes das processadas pela memória de trabalho. Quando você passa várias vezes por uma determinada estrada, você tem a sensação de saber que a próxima curva é para a esquerda ou para a direita, que tem um quebra-mola depois da curva, que tem um radar. Então isso é sua memória implícita. Você não prestou atenção e você não fez força para decorar, para reter essas informações. Mas pela repetição do estímulo, essas informações acabam sendo armazenadas e elas voltam à sua memória de trabalho a partir de um estímulo visual, no caso da estrada que eu usei como exemplo. Vamos ver aqui uma ilustração que vai ajudar um pouco a gente entender a memória. Então aqui eu tenho a memória sensorial. No ambiente escolar, no ambiente de aula, eu vou usar principalmente estímulos auditivos e estímulos visuais. Essa memória sensorial, ela vai levar informações para a memória de trabalho, sons, imagens, e a memória de trabalho, além de receber a informação da memória sensorial, ela também busca a informação na memória de longo prazo. Então eu vou ter aqui imagens e sons que vêm da memória sensorial
e meus conceitos, o meu conhecimento antigo que vem da memória de longo prazo. Então, o processo de levar o novo conhecimento para a memória de longo prazo eu chamo de codificação ou encoding. E a recuperação do conhecimento para a memória de trabalho eu vou chamar de decodificação ou retrieving. Esse processo de troca de informações entre a memória de trabalho e a memória de longo prazo, ele é bilateral. Tanto a memória de trabalho busca informações na memória de longo prazo, como ela oferece informações para a memória de longo prazo, que é diferente da relação da memória de trabalho com a memória sensorial. A relação é unidirecional, é da memória sensorial para a memória de trabalho. E a memória implícita ela entra, então, direto na memória de longo prazo, através de estímulos inconscientes externos, sem passar pela memória sensorial e sem passar pela memória de trabalho. Então, esse processo ele mostra que a gente precisa contextualizar o conteúdo para que seja mais fácil do aluno recuperar depois esse conhecimento. Eu preciso ativar o conhecimento prévio do aluno antes de apresentar um novo conhecimento, para que eu possa reconstruir os significados e para que eu possa também facilitar o processo de recuperação dessa informação. Eu devo respeitar a capacidade de processamento da memória sensorial e da memória de trabalho quando eu oferto informação para o aluno. Então, na verdade, em educação, menos é mais. Se eu sobrecarregar o aluno de informações, ele vai ter dificuldade de processar essa informação. E eu não vou conseguir que ele construa conceitos, que ele construa conteúdos de alta qualidade que vão ser mais facilmente recuperados. Então, quando eu sobrecarrego o aluno de informação, eu estou estimulando a retenção exclusiva de fatos, sem a construção de conhecimento, sem a construção de novos conceitos ou de novos significados. Dentro disso, a gente tem a teoria da carga cognitiva, que é extremamente interessante. Ela mostra o quê? Que a memória de trabalho possui uma capacidade limitada para o processamento de novas informações enviadas pela memória sensorial. Quanto mais complexas e diversas as informações, menor a capacidade de processamento. O excesso de estímulo reduz a capacidade de processamento. No entanto, não há limites na recuperação do conhecimento da memória de longo prazo, desde que armazenado de maneira contextualizada. Então, a teoria da carga cognitiva ela vem a confirmar aquela máxima que eu falei, que em educação, menos é mais. A gente tem que dosar o tanto de informação que a gente passa para o aluno para que ele seja capaz de processar de maneira ideal essa informação, formando uma memória de longo prazo de boa qualidade. Muito bem, eu vou disponibilizar alguns textos que vão ajudar nessa apresentação inicial, aqui é muito mais para vocês terem uma ideia e para despertar a curiosidade de vocês sobre o assunto. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula.